De nada adianta, presta atenção, de nada adianta você ter 100% de rentabilidade e aí quando vem a crise você perde 60%. De nada adianta, porque depois para você recuperar esses 60% é muito mais difícil. Isso é matemática, pessoal, é muito simples, tá? Então, por isso que é importante você dominar os ciclos e dominar a diversificação das classes de ativos, principalmente dominar a diversificação das classes de ativos dentro dos ciclos econômicos. E aí, seu capitalista malvadão? Hoje esse vídeo vai ser diferente, estou aqui com o meu quadro, nós vamos destitelhar a carteira antifrágil. Você vai entender de uma vez por todas como funciona a estratégia da carteira antifrágil. Eu já falei algumas vezes para você que é antigo aqui do canal, mas sempre é bom lembrar, né? Ontem, pessoal, eu fiz esse vídeo aqui, ó, catalisador do colapso, Warren Buffett alerta, esteja preparado para este movimento. Então, não sou eu que estou falando. Há mais de um ano eu trago indicadores, eu trago argumentos sólidos para mostrar que a economia real está frágil, até mesmo antes desse colapso. Então é algo para você ficar de olho e por isso que é importante você entender aqui a carteira antifrágil, tá? Muitas pessoas fizeram perguntas bacanas, eu vou tentar compilar todas elas aqui nos comentários, por isso que é importante você sempre deixar teu comentário, né? Por exemplo, aqui, ó, o Marcos Carvalho perguntou, Gabriel, o que você acha de investir em ouro? Então, são várias perguntas aqui que eu vou tentar responder, quem sabe a gente faz uma live. Um comentário bacana aqui, ó, foi o do Gesiel Leite, que falou o seguinte, ó, próximo vídeo vai ser massa, porque esse é o próximo vídeo, ninguém larga a mão de ninguém, galera. E é justamente isso aí, Gesiel, que eu quero falar pra vocês, tá? Ninguém larga a mão de ninguém, parece que a gente vai fazer uma ciranda comunista, porque eu tô fazendo um monte de conteúdo gratuito, mas, pessoal, a gente tem que entender o negócio. A mudança parte do indivíduo. Eu tô fazendo a minha parte, trazendo um conteúdo valioso para transformar a tua vida. A carteira antifrágil serve para você preservar o seu patrimônio. Nesse canal você pode perceber que eu não faço promessas de ganhos milagrosos, que você vai ficar rico da noite pro dia, com day trade e tudo mais. Não, esse canal tem o objetivo de te mostrar como você enriquece com o tempo, de maneira lícita, de maneira saudável, sem colocar em risco o patrimônio da sua vida, da sua família. Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A parte do investimento, que serve para você, claro, multiplicar o seu patrimônio e preservar o seu patrimônio. Muitas pessoas aí do YouTube, canais grandes não falam sobre isso. A sacada de você investir não é apenas rentabilidade, você também tem que pensar em preservar esse patrimônio e proteger esse patrimônio da inflação, por exemplo. Então isso também tem que estar na sua mente, para isso que serve a carteira antifrágil, que eu vou te explicar aqui daqui a pouquinho, beleza? A outra parte, então, uma parte do vídeo, que é a primeira parte, é você investir de maneira antifrágil para você aproveitar os ciclos econômicos, multiplicar o seu patrimônio no decorrer do tempo, de maneira segura e que você consiga aí dobrar o seu patrimônio de tempos em tempos. Só que tem um detalhe que muitos não falam. É que não adianta você ter uma carteira antifrágil com um patrimônio muito pequeno. Então, por exemplo, se você fizer aportes lá de R$300 por mês, você não vai ficar milionário, você não vai alcançar a sua liberdade financeira e você vai ser para sempre um escravo da Matrix. E o objetivo desse canal é libertar pessoas, é hackear a Matrix, é mostrar como o jogo funciona, é falar o que o seu professor da escola não falou, é falar o que o seu professor da faculdade não falou. Por quê? Porque ele foi programado para te fazer uma caixinha, um escravinho, e agora aqui você tá nesse canal para se libertar, para aprender coisas novas. Então abaixa a censura, vem comigo, porque é só o começo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, já deixa o like aí. Vamos começar aqui então, a gente vai dividir em duas partes, beleza? A gente vai começar falando da carteira antifrágil
E depois a gente vai abordar um outro assunto aqui muito importante também, pessoal. São 2 pilares, então, para você enriquecer, para você conquistar as liberdades. Quais são as liberdades, Gabriel? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Do que adianta você ser livre financeiramente, mas você ser um escravo do tempo? Você tem que tocar negócios, você não tem tempo para aproveitar o seu dinheiro. Do que adianta você ser livre de tempo, mas você ser escravo do dinheiro? Você tem que ficar trabalhando igual um animal, igual um burro de carga, né, para conseguir bancar e pagar os boletos. Então, você tem que conquistar todas as liberdades, tá? De tempo, geográfica e financeira. Então, a carteira antifrágil, ela serve então para você, é como se fosse um turbo, né? É como se fosse um quartinho onde você vai lá armazenar o dinheiro fruto do seu trabalho, da sua geração de valor, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso aqui é muito importante, a parte 2. Então assiste esse vídeo até o final, beleza? Então vamos lá. A carteira antifrágil é o quartinho onde você vai guardar lá o seu dinheirinho para eles irem transando e se multiplicando sem você fazer nada. É a renda passiva. Aqui você vai fazer investimentos de maneira diversificada para esse dinheiro ir rentabilizando e te ajudar nessa jornada do enriquecimento. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro uma planilha. Eu vou deixar aqui na descrição essa planilha, aonde nessa planilha eu faço lá o quanto você precisa aportar com quantos % para você conseguir a sua independência financeira. Quanto mais a sua carteira render, quanto mais o seu dinheiro estiver protegido e rendendo, mais rápido você alcança o objetivo. Só que você também tem que fazer aportes. Por isso que eu falei que não adianta você ter uma carteira antifrágil perfeita, rendendo 100% ao ano, mas fazendo aportes pequenos. Por isso que são 2 etapas, tá? Do que constitui, então, a carteira antifrágil, Gabriel? A carteira antifrágil, vamos fazer uma pizza aqui, tá aparecendo? Tá. Bom, vamos explicar primeiro aqui o ciclo. Eu vou tentar ser rápido nessa aula, tá? Imagina que o mercado ele funciona em ondas, tá? Aqui você tem a baixa e a alta. De tempos em tempos, pessoal, o mercado ele faz isso aqui, ó. Ele cai. Como a gente viu agora em março, por causa do vírus, por causa do Covid. Então, de tempos em tempos, o mercado ele tem uma correção. Então, você tem que estar atento aos ciclos econômicos para a carteira antifrágil dar certo. Por isso que aqui no canal eu trago notícias, trago informações para que você entenda o momento do ciclo que nós estamos. Eu não vou te explicar tudo sobre o ciclo econômico, porque isso daria 50 horas de aula e a gente está aqui com um vídeo objetivo e rápido. Mas o que você tem que entender? Você tem que entender que parte do fundamento da carteira antifrágil é o ciclo econômico. Você tem que entender que de tempos em tempos, a renda variável, que varia, renda variável, o que são renda variável, Gabriel? Fundos imobiliários é renda variável, ações são renda variável, criptomoedas é renda variável. Então tudo que tem uma oscilação de preço se enquadra nisso aqui. E tem um ciclo. As ações, geralmente, de maneira global, de 10 em 10 anos, elas sofrem uma correção. Você tem uma oportunidade. Ou seja, de 10 em 10 anos você tem a chance de dobrar o seu patrimônio. Presta muita atenção nisso. De tempos em tempos, você tem a chance de dobrar o seu patrimônio. De maneira geral, a bolsa, os ativos que têm bons fundamentos, sempre se valorizam no decorrer do tempo. Então você pode perceber, por exemplo, se você pegar o gráfico do Dow Jones desde 1900 e cacetada, você vai ver que ele tem uma tendência de alta, né? Porque o mundo vai crescendo, o mundo está cada vez ficando melhor e mais rico, e eu quero que você tenha conhecimento que poucos têm para você pegar uma fatia dessa riqueza. Por isso que você tem que dominar esses assuntos que a gente fala aqui no canal, para você pegar uma fatia dessa riqueza toda. Você está de fora da festa, então presta atenção. Então aqui, pessoal, você já entendeu que a economia funciona em ciclos, nada sobe para sempre, tem momentos de correção. Muitas pessoas se desesperam nesses momentos de correção. Então parte da carteira antifrágil é dominar isso aqui, certo? No momento, depois de uma crise, é o momento onde você vai fazer essa carteira aqui
ter a maior parte em renda variável. Por quê? Porque a renda variável vai fazer o seu dinheiro se multiplicar, vai fazer o seu dinheiro dobrar, triplicar, né? E você vai ficar mais rico sem fazer nada. Bom, então você entendeu que de tempos em tempos você vai ter que também mudar essa carteira aqui, você vai ter que fazer uma mudança aqui na disposição da divisão dos ativos. Então, por exemplo, em momentos que você identifica que nós estamos num ciclo de expansão da economia, por exemplo, após a crise lá de 2008, então você identifica que nós vamos entrar num ciclo de expansão da economia. Você vai, no momento da crise, no momento que está todo mundo desesperado, vai encher a mão e vai comprar ações, vai comprar fundos imobiliários, vai comprar lá suas criptomoedas, você vai comprar os ativos que você tem interesse, que você acha que tem bons fundamentos, tá? E aí você vai encher então a mão, você vai aproveitar essa onda aqui, certo? Você vai comprar mais, você nunca vai acertar o topo nem o fundo, tá? Mas você vai comprar mais ou menos aqui, você vai aproveitar toda essa valorização aqui, e quando você vê que o negócio está ficando feio, você nunca vai acertar o topo também, você vai vender, você vai realizar lucro. Você pode fazer uma realização de lucro parcial ou total, dependendo de como está o cheiro do negócio. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tinha 50% da sua carteira em ações. Depois lá da bolha de 2008 que se comprou tudo baratinho. Aí você esperou vir até lá 2019 que o negócio começou a ficar um pouco feio. A gente aqui do canal falou que o negócio estava ficando feio. E você realizou, as tuas ações estavam com 400% de lucro, tá? E ao invés de ficar com 50% em ações, você ficou com 10% em ações e você aumentou o seu caixa e comprou ouro. Você, na época não tinha Bitcoin, mas hoje você pode comprar Bitcoin, outras criptomoedas. Você pode, no caso aqui no Brasil, né, comprar dólar. Você pode comprar prata. Você pode fazer aqui um hedge com opções. Então entenda um negócio. É uma carteira, a carteira antifrágil é uma carteira dinâmica. Então quando você vê que nós estamos iniciando um ciclo de expansão, que a economia real está pujante, que os fundamentos estão bons, então você começa a aumentar os seus ativos de risco, ações, Bitcoin, você começa a investir então em fundos imobiliários, né? E quando o negócio e diminui o seu caixa, você usa o seu caixa na crise para comprar esses ativos, tá? Deixa eu pegar aqui o apagador, cadê o apagador? Tá aqui. Então presta atenção nesse negócio aqui, ó. Eu vou fazer duas carteiras aqui para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Vou te dar um exemplo. Não leve isso aqui como recomendação de investimento, pessoal. Você tem que entender também o teu nível de risco, quanto risco você está disposto a correr. Por exemplo, em momentos aqui de expansão e aqui momentos de contração. Em momentos de expansão é onde você vai comprar ações, fundos imobiliários, você vai pensar em comprar ativos baratos, porque ocorreu uma crise, então ocorre a crise, o ativo fica barato, você vai lá e compra, enche o carrinho, aí eles vão se valorizar, em dado momento você vai estudando, você sempre tem que estar estudando, você vai perceber que o ciclo está ficando ruim, você vai realizar parte desse patrimônio e tal, isso você já entendeu, né? Agora, você tem que também entender qual que é o seu nível de risco, quanto risco você está disposto a correr. Então, digamos que no momento de expansão, você é uma pessoa conservadora. Você não precisa encher a mão e ficar com 70% da sua carteira em ações e fundos imobiliários. Se você é uma pessoa conservadora, talvez seja mais interessante você ter 25% em ações e fundos imobiliários. Tem aqui um pouquinho de caixa, né? Aí continuar aqui com um pouquinho de ouro e tal, ou ter aqui a maior parte em caixa mesmo, fazer uma diversificação em, por exemplo, Tesouro Selic, fazer uma diversificação num tesouro com prazo mais longo, comprar alguns CDBs, alguns investimentos mais conservadores. Então, se você é uma pessoa conservadora, isso também vai alterar, beleza? São vários fatores e eu tô tentando aqui fazer um resumão para vocês. Desculpa se o vídeo ficar muito longo, beleza, pessoal? Se você está gostando, já deixa o like. Então,
uma coisa que você tem que entender para montar a tua carteira antifrágil é o ciclo econômico. Isso você já entendeu. Segunda coisa, o teu perfil de risco. Então, quando você identificar que é um momento de expansão, você vai identificar quanto de ações, quanto de fundos imobiliários, quanto de risco você quer correr. Se você é uma pessoa mais conservadora, talvez 25%, 30% de ativos de renda variável já seja o suficiente para você. Porque você é uma pessoa mais conservadora. Você não aguenta tanto volatilidade. Agora, se você é uma pessoa mais arrojada, nesse momento de expansão, que é esse momento aqui depois da crise, talvez você pode encher um pouco mais a mão e ao invés de comprar só 25% em renda variável, você pode encher um pouquinho mais a mão e comprar aqui 75% de renda variável e aqui ficar com um pequeno caixa, né? Lembrando, pessoal, que a carteira antifrágil é diferente da reserva de valor. Nós já temos um vídeo aqui no canal, na playlist Comece por Aqui, falando sobre reserva de valor, tá? Então a reserva de valor é outra coisa, assiste o vídeo lá. Isso aqui é investimento, isso aqui é pensando em multiplicação. Reserva de valor é outra coisa, é pensando em emergências. Aliás, reserva de emergência é pensando em emergências. Reserva de valor é outra coisa que eu vou explicar para você agora, tá? É tão rápido o pensamento que a gente está se embanando. Então vamos lá, frisar de novo. Reserva de emergência. Tem vídeo aqui no canal falando sobre, porque é uma coisa que você vai montar separada. São duas carteiras, tá? Então uma você vai montar uma reserva de emergência, vou deixar o vídeo aqui na descrição também, e aqui a gente está falando da carteira antifrágil, que é para você colocar o dinheiro que você quer investir para multiplicar, para ele ir lá e fazer coisinha e trazer mais dinheiro, né? Então, vamos lá. Você já entendeu do ciclo econômico, que de tempos em tempos a renda variável sobe, desce, acontece crise. Inclusive, olha que chocante o que eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu ver se está ainda aqui no meu Instagram. Ontem eu postei um trecho de um filme que eu assisti, ó, que se chama Margin Call, tá? Que conta a história do dia que o fundo despejou os títulos podres lá do subprime no mercado. Então você nunca sabe quando acontece uma crise, você nunca sabe quando uma crise vai estourar, porque você nunca sabe quando alguma baleia vai jogar a merda no ventilador, tá? E esse filme aqui explica muito isso. E aqui, ó, o story, ele fica por pouco tempo no Instagram, infelizmente, se você não me segue você vai perder, mas olha só. 1637, 1797, 1819, 37, 57, 84, 07, 29, 1937. O que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando que de tempos em tempos ocorrem crises. Ele está falando aqui que o mercado é cíclico. Então assista o filme Margin Call, inclusive, ó. Eu estava mostrando lá no meu Instagram essa questão aqui, ó, que o mercado ele sempre tem uma tendência de alta, mas no meio dessa tendência de longo prazo majoritária de alta, ele tem movimentos de queda, que são oportunidades para você multiplicar o seu patrimônio. E olha só, de que lado você está. 68% da nossa audiência está do lado que enche o bolso e 32% está do lado das sardinhas que perdem dinheiro, né? Então, esse filme aqui, pessoal, Margin Call, tá? Margin Call é muito legal para você entender como o mercado funciona também, né? Então, cara, eu precisava de uma hora para explicar tudo isso. Então você já entendeu aqui que o momento de você encher a mão é numa crise. E que é em momentos como a gente está vivendo agora que você tem que fazer caixa. Agora o negócio vai ficar massa. Então aqui, pessoal, de acordo com o teu perfil de risco, nesse momento que dá crise, que os ativos ficam baratos, que os ativos entram na Black Friday, que os ativos entram em promoção, é a hora que você vai encher a mão de ativos que têm bons fundamentos. Não adianta comprar porcaria, empresa que vai quebrar. Analisa a empresa, compra empresas com bons fundamentos, compra fundos imobiliários com bons fundamentos, compra criptomoedas com bons fundamentos, tá? Então, nesse momento aqui, é onde você vai comprar aqui, você vai encher a mão de renda variável, pensando, então, em multiplicar o seu patrimônio de acordo com o seu perfil de risco, né? Então aqui você vai ver quantos por cento você vai comprar em renda variável, mas é sempre bom deixar uma reserva aqui de oportunidade, tá? Mesmo em momentos que você entende que o ciclo é de expansão. Mas, Gabriel, e em momentos que o ciclo é de contração?
Em momentos que a gente vê que a economia não faz sentido, que a gente vê que parece que está tudo uma bolha, o que a gente faz? Tem esse exemplo aqui. Você, como eu falei, em dado momento, pode, não é uma regra, você pode realizar parte ou total dessas ações que você comprou aqui embaixo baratinhas na crise anterior. Por isso que eu digo que de 10 em 10 anos, e aqui no Brasil de 5 em 5 anos mais ou menos, você tem uma oportunidade de dobrar teu patrimônio. Porque a bolsa cai, você compra barato, depois a bolsa sobe, você começa a identificar que o negócio está ficando estranho, você começa a ver uma euforia no mercado, você começa a ver um monte de gente falando de bolsa, um monte de canal prometendo ganho fácil com renda variável, com day trade e tal. Aí você começa a realizar parte dessa sua renda variável, dessas suas ações, desses fundos imobiliários, se você quiser, tá? Ou você simplesmente pode parar de fazer aportes e começar a aumentar o seu caixa. Então, no momento que você identifica que está próximo do fim do ciclo, você nunca vai saber quando começa e quando termina um ciclo. Isso são percepções, estudos que você vai fazendo, você vai sentindo e você vai analisando da economia de alguns indicadores, né? Então, no momento que você começa a sentir que o negócio vai estourar, você realiza parte do lucro ou total ali da sua renda variável e você vai fazer caixa em ativos líquidos. Você pode comprar tesouro, você pode comprar um pouco de CDB, você pode fazer uma diversificação em ativos líquidos para você aproveitar a próxima queda. Lembra que o mercado é cíclico, lembra que um ativo sobe, desce de tempos em tempos, mas ninguém parece perceber isso. Então, é isso que eu estou te falando da carteira antifrágil. Tem mais alguns detalhes, tá? Isso aqui, parte da carteira antifrágil, como eu falei, é aproveitar esse ciclo econômico, tá? Então, quando você percebe que vai acontecer uma grande oportunidade, uma Black Friday, de você comprar os mesmos ativos que você tinha e gostava mais baratos, você pode realizar uma parte ou total, depende aí do teu jogo, né? E você pode começar a comprar ouro, prata, você pode começar a colocar um pouquinho em opções, um pouquinho em criptos, tá? E aí, pessoal, é que mora o grande segredo, tá? Aí, quando acontece aqui, você vai ficar tranquilo, você vai estar afiando o machado, todo mundo está na festa, falando que está fazendo um monte de grana, e vai chegar o momento que algum grande fundo, que alguém vai despejar a merda no ventilador, a bolha vai estourar, e aí esses ativos vão cair, tá? Esses ativos vão cair e você vai comprar de novo e vai repetir isso infinitamente, como aconteceu agora em março. Eu, por exemplo, em 2019 vendi as minhas ações, em março agora com o Covid ele comprei de volta, fiz ali cerca de 70% com a minha carteira de ações, agora eu realizei, porque eu acredito que é o momento de eu fazer caixa. Então, quando eu identifico que o momento é de expansão, eu compro ativos de renda variável para multiplicar meu patrimônio. Quando eu identifico que o momento é de contração, que nós estamos próximos de um crash, aí eu aumento o meu caixa para recomprar as ações, as empresas lá que eu quero mais baratas. Isso entendido? Vamos para a próxima etapa. Por que eu compro ouro? Até foi uma pergunta que fizeram no último vídeo. Por que eu compro ouro? E isso aqui, pessoal, isso aqui é a estratégia dos maiores investidores. O Warren Buffett faz isso. Se você parar para pensar, o Warren Buffett está com um caixa gigantesco. Por isso que eu falei que você tem que ficar de olho. O maior investidor do mundo está com um caixa gigantesco. Ele não está mais comprando renda variável. Então, provavelmente, ele já está vendo esse segundo cenário aqui, um cenário de contração. Por quê? Porque o preço dos ativos começa a ficar caro. Então, imagina que você vai comprar uma padaria. A padaria vale 100 mil reais, tá? Então, durante esse momento aqui de expansão, você vai comprando partes dessa padaria. Só que chega um momento que essa padaria, ela está custando, as frações dela, o equivalente a como se ela valesse 500 mil reais. Só que você sabe que o valor de mercado dela é 100. Então essa padaria está cara. É nesse momento que você vende e não compra, né? Então no momento que a padaria, que vale 100, está valendo 500, no momento que uma empresa da bolsa, que vamos supor aqui, né,
tá com um valor de mercado muito acima do que ela realmente vale, é o momento de você dar uma freada, começar a focar em fazer caixa ou até começar a se desfazer um pouco das suas posições e aumentar o caixa para aproveitar e comprar esses ativos mais baratos. Por que que eu coloco ouro, prata no momento que eu vejo que vai dar merda? Em 2019, aqui nesse canal, deixa eu mostrar para vocês, em 2019 eu já falava sobre essa possibilidade de uma crise, né, vinda do sistema financeiro, não por causa de corona e nem nada, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo para vocês, tá? Onde eu falo sobre o ouro. Ó, quando você quiser algum conteúdo, é só vir aqui no YouTube, ó, e digitar ouro Gabriel Pelissaro, ó. Tem vídeo aqui, pessoal. Fácil como comprar ouro, né? Então vamos lá. Há um ano atrás, quando que eu soltei esse vídeo? Eu soltei 29 de novembro de 2019. Soltei esse vídeo aqui, ó. Onde comprar ouro para se proteger da crise financeira de 2020. Acertei na mosca, ó. Vai lá, dá um like. Não tô te cobrando nada por esse conteúdo incrível, né, pessoal? Então, por que que eu comprei ouro em 2019 quando tá valendo R$190? Porque o ouro é uma reserva de valor. Você viu a expansão monetária que estão fazendo agora? Quanto dinheiro estão imprimindo? Pois é, deixa eu te contar um negócio. Se você tem uma nota de R$100, se você tinha uma nota de R$100 e segurou ela em 2020, hoje ela tem um poder de compra de R$60. Você perdeu 40% de poder de compra no último ano. E isso acontece nas crises, principalmente o real. Ele perde poder de compra. Então, quando você identifica que vai acontecer uma crise, é momento de você se posicionar um pouquinho em ouro. Você faz bastante caixa e começa a se posicionar em metais, em ativos de reserva de valor, como por exemplo o ouro, a prata, e eu também considero interessante um pouquinho de Bitcoin, porque eu acredito que o Bitcoin é o ouro digital, né? Então, pessoal, você está começando a entender como funciona a carteira antifrágil, como você usa os ciclos para multiplicar o seu dinheiro, você está começando a entender como é importante também saber qual que é o teu perfil de investimento, se você é mais conservador ou é mais arrojado, porque isso vai dizer quanto que você vai colocar em renda variável, quanto que você vai correr de risco. Então, pessoal, vamos recapitular. O ciclo você já entendeu. De tempos em tempos ocorrem oportunidades de você comprar as coisas mais baratas. E isso eu não falo só de ativos da bolsa. Isso eu falo de imóveis, isso eu falo de carro, isso eu falo de tudo. Quem tem dinheiro em crise é rei. Por isso que é importante ter caixa, beleza? A câmera vai parar de gravar porque já deu muito tempo. Deixa eu dar uma pausa e já volto aqui pra gente continuar. Aí vamos continuar. Então, de tempos em tempos ocorrem crises. De tempos em tempos você tem grandes oportunidades de multiplicar o seu patrimônio aproveitando esses ciclos. Como eu estava falando, isso não se aplica apenas nas ações, isso não se aplica apenas nos fundos imobiliários, nas criptomoedas, nos metais, e isso se aplica também nos imóveis. Na crise, quando o bicho pega de verdade, quando o crédito seca, porque essa crise do vírus não é uma crise financeira, tá? Quando vier uma crise financeira igual 2008, igual 2001 e tantas outras, você vai perceber que o crédito seca e as pessoas ficam sem dinheiro para comprar. E aí que mora o problema. Por quê, Gabriel? Porque o imóvel que estava inflacionado, porque muitas pessoas estavam comprando com dinheiro emprestado do banco, elas não vão conseguir pagar o imóvel, vão devolver. Elas não vão conseguir pagar o carro, vão devolver. E o preço dos negócios começa a ficar mais baixo. Então, quem tem dinheiro líquido na crise é rei. Só que depois da crise, cash is trash, dinheiro vira lixo, porque geralmente o governo vai interferir, ele vai depreciar o poder da moeda, e aí, por isso que é importante você ter ouro, prata, Bitcoin, para se proteger também da depreciação das moedas. O real se deprecia, eu já fiz alguns vídeos até mostrando lá o quanto o real vem se depreciando e tudo mais, dá uma olhada aí no canal, assiste os vídeos aí que é tudo de graça. Então você tem que ter um caixa, tá? Esse caixa pode estar em real e também dólar, franco suíço, você pode diversificar em moedas fortes, né? Você viu quanto o real se valorizou, quanto o dólar, aliás, se valorizou perante o real? Então, quem tinha aqui caixa em dólar se deu muito bem.
Então, eu lá em 2019 estava comprando ouro, me dei muito bem, valorizou aí 60%. Prata eu não tinha, Bitcoin eu tinha. Quando ninguém falava do Bitcoin, eu falava que nesse canal tem vídeo aí para provar. Quando o Bitcoin estava 20 mil reais, eu já estava comprando e mostrando para vocês. Valorizou mais de 700%. Por quê? Porque eu dominei isso aqui. Parece extremamente ridículo, mas é muito simples. Então, beleza, pessoal. Já deu uma baita aula aí. E aí, então, que fase que a gente está? Eu acredito que a gente está na fase do fim do ciclo. E o que se faz na fase do fim do ciclo? Do ciclo econômico, que eu já expliquei para vocês aqui, e eu vou deixar uma imagem aí, né? Já deixei várias vezes aquela imagem daquele ciclo. O ciclo é isso aqui, pessoal. Imagina que tem momentos de expansão ou de contração. É muito simples, tá? Então, o que você faz nesses momentos de contração? Você se protege para essa queda. Então, com caixa para comprar os ativos mais baratos, com moedas fortes, né? Porque o real sempre se deprecia nesses momentos. Então você se posiciona um pouquinho em moedas mais fortes, tá? Você compra ouro, papapá, antes do negócio estourar. E agora, Gabriel, que o negócio já estourou, o que eu faço? Né? Eu estava alertando em 2019 e eu comecei a me preparar em 2019, porque você tem que antecipar o negócio. Não adianta comprar o seguro para o incêndio depois que a casa pega fogo. Então agora, pessoal, eu vejo que ter um pouquinho de ouro, prata, Bitcoin, até um pouquinho de ações e tal é importante, mas ter caixa é primordial, tá? Ter caixa é primordial para você aproveitar as oportunidades. Gabriel, eu não quero me desfazer da minha renda variável. Faz mais dinheiro e aumenta a sua posição de caixa e não vende os ativos. Dá seus pulos. Não existe uma regra mágica, tá? O que você tem que entender é o seguinte: nos momentos que o negócio começa a ficar caro, que os ativos começam a ficar caros, que perdem os fundamentos, você tem que aumentar o caixa para você aproveitar as oportunidades, para você aproveitar a Black Friday e esse ciclo se repete. Muito simples, né, pessoal? Opções. Por que eu coloquei opções aqui no meio? Opções são derivativos, tá? Que servem para você ganhar com a queda do mercado. Então, quando a bolsa está caindo, tá? Esses derivativos, essas opções de put, né? Tem lá um esqueminha que eu posso fazer um outro vídeo para aprofundar isso para vocês. Então as opções de put, por exemplo, delta 1, né, elas vão se valorizar no momento que a bolsa está caindo. Ou seja, você consegue ganhar dinheiro quando a bolsa está caindo. Para quê? Para comprar os ativos mais baratos. Então, aqui, pessoal, por isso que eu digo que nesse canal eu não prego o fim do mundo, eu não prego que o mundo vai acabar, que o Messias vai voltar. Pelo menos não agora, não por agora. Tá? Isso é uma coisa cíclica que se repete de tempos em tempos e com conhecimento você consegue se libertar da ignorância que alguns canais vêm pregando aí, que é o fim do mundo e tudo mais, tá? Crises são normais, crises são oportunidades, são momentos de você aproveitar isso aqui. E aí o que você tem que fazer para fazer mais caixa? O que você tem que fazer agora, tá? Então o que eu estou fazendo agora? Vou falar para você que ficou até o final desse vídeo. Deixa o like aí. Então o que eu estou fazendo agora? Eu já comprei ouro quando estava barato. Você pode comprar agora? A seu critério. Já valorizou bastante. Provavelmente vai continuar valorizando. Por quê? Porque o ouro é finito, a prata é finita. Então quanto mais moeda estatal é impressa, mais ativos escassos se valorizam. Por isso que eu compro ouro. Porque o ouro é escasso. Você não consegue imprimir ouro. Para você minerar o ouro, você exige energia e tudo mais. E não existe ouro infinito, igual existe real infinito e dólar infinito. Então, em momentos que o governo está imprimindo dinheiro, quando você tem ouro, prata, Bitcoin, você está protegido, você se valoriza dessa expansão monetária. O ouro, a prata são ativos de reserva de valor. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o real perdeu 40% de poder de compra perante ao dólar. Quem tinha dólar preservou essa depreciação de 40% do real, entendeu? E imagine que o dólar também se desvalorizou, então imagina quanto que o real se desvalorizou, né? Por isso que você vai no mercado, tudo tá tão caro, por isso que você vai lá na loja de material de construção, tá tudo o olho da cara, por isso que você vai numa concessionária, os carros estão absurdamente caros, né? É por isso, porque o real se depreciou. Então, quando você tem uma reserva de valor como ouro, prata e uma moeda mais forte como o euro, dólar, você acaba se protegendo dessa depreciação do momento que ocorre a crise, né? Então,
existem time frames que você tem que observar. Tem momentos de expansão, que você aproveita essa alta, você aproveita a expansão da economia, do preço dos ativos e tudo mais, recebe os dividendos, reinveste nos ativos e vai aumentando, e vai chegar um momento que você vai falar, opa, a coisa está ficando cara, a coisa está ficando estranha, é melhor eu começar a fazer mais caixa, a vender um pouco dos meus ativos de reserva de renda variável, começar a aumentar aqui a minha quantidade de ouro, prata, né? Então é isso que eu quero que você entenda. Quando você identifica que a crise está vindo, você começa a se proteger, você começa a afiar o machado, enquanto está todo mundo assistindo BBB e falando de merda, cuidando da vida dos outros e xingando quem passa conhecimento, beleza? Então, nesses momentos aqui, como agora, é hora de afiar o machado, tá? Eu, por exemplo, já fiz um vídeo falando sobre isso, me desfiz de parte das minhas ações. E agora o que eu estou fazendo, Gabriel? O que você está fazendo agora? Agora eu estou aumentando o meu caixa, certo? Caixa, liquidez, então estou focando em aumentar meu caixa. Como? Gerando valor. Escalando vendas. Lembra que eu falei no início dessa aula que existem dois pilares? Então você tem que fazer aportes. Certo? Você tem que fazer aportes. Esses aportes, você vai aqui aumentando a sua posição de caixa. Por isso que eu digo, se você é um pouco mais arrojado e quer continuar, mesmo vendo que vai acontecer uma crise, você quer continuar em renda variável, você não precisa se desfazer da sua posição. Mas você pode aumentar os seus aportes e aumentando o seu caixa. Por que você faz o caixa? Para comprar os ativos mais baratos e ganhar com a valorização do ativo depois, aproveitando o ciclo econômico. Muito simples. Então, pessoal, o que eu vejo que é a hora agora de se fazer? É hora de focar em caixa, hora de focar em ativos de proteção, de reserva de valor, mesmo eles tendo se valorizado, se você pensar para o longo prazo isso vai funcionar. Mas se você está começando a montar a tua carteira agora, eu focaria muito em fazer caixa e aproveitar oportunidades de quedas, tá? Porque, na minha visão, os ativos estão muito caros e não faz sentido estar comprando agora, mas essa é minha opinião. Aí você vai estudar, você vai atrás de informação para tomar as atitudes. Então o que eu estou fazendo agora? Eu vendi parte da minha renda variável, por quê? Porque eu já ganhei dinheiro com o ciclo. Eu já ganhei de 2019 ali que eu falei que eu vendi e fiz vídeo aqui no canal. Na crise do corona eu comprei. Agora há poucos tempos atrás eu vendi. Multipliquei em 70% do meu patrimônio. Então eu já aproveitei a alta aqui. Agora eu acho que o negócio vai ter uma correção. Então eu começo a aumentar o caixa. Minha posição de ouro continua a aumentar. Minha posição de prata continua a aumentar. Eu estou comprando, mas bem pouquinho, tá? Continuo colocando opções, apostando em opções, comprando opções para ganhar com a queda da bolsa, e eu tenho criptomoedas para preservar meu patrimônio. Então o que eu estou fazendo nesse momento? Caixa, focando em reserva de valor, como por exemplo os metais, hedge, né, que são por exemplo os derivativos, e tem um pouquinho de cripto, porque eu gosto desse mercado e eu acredito que por ele ser escasso e estarem imprimindo mais dinheiro estatal, tudo que for mais escasso vai se valorizar. Eu acredito que as criptos vão se valorizar também, embora as criptos também sejam voláteis, tá? As criptos também são renda variável, têm seus ciclos. Eu acredito que o fim do ciclo do Bitcoin está próximo, por isso que eu já realizei parte também do aporte que eu fiz em Bitcoin. Eu só estou agora com o lucro, então o meu risco é zero. Então perceba um negócio. Quando eu estou no momento de expansão, eu corro mais risco. Quando eu estou no momento de contração, eu reduzo os meus riscos. Se você dominar isso, você vai conseguir preservar o seu patrimônio e multiplicar ao longo do tempo. Gabriel, o que me deixa rico? Os aportes. Como eu falei, não adianta você fazer aportes de R$100. Isso vai demorar 40, 50 anos para você conseguir juntar lá o seu primeiro milhão, mesmo investindo muito bem. Então o que você tem que fazer? Agora você tem que investir
é em você mesmo. Investir em você. Então agora é hora de investir em você. Para quê? Para gerar mais valor, atender demanda. Aproveita enquanto a economia ainda está ativa e escale vendas. Como é que você faz isso? Vou fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, falando sobre como gerar mais valor, como escalar vendas, como ganhar mais dinheiro, como fazer mais dinheiro, mesmo em momentos de crise. Coloca uma coisa na tua cabeça, não existe crise. Crise é oportunidade, tá? Crise é uma coisa que a mídia inventa para te deixar com terror, com pânico e tal. Aqui o negócio é hackear a Matrix, então esquece esse negócio de crise, porque você já entendeu aqui que crise é oportunidade para quem se prepara, para quem faz caixa, para quem afia o machado enquanto os otários estão brincando. Então, tem muita gente agora que está debochando de você estar assistindo uma aula dessa aqui, riquíssima de graça aqui no YouTube. Tem muita gente que tá assistindo filme, que tá assistindo novela, tá assistindo BBB, tá assistindo o Diaba 4 e que se danem. Cada um que cuide da sua vida. Eu não tô nem aí pra quem não cuida da própria vida e tem uma vida de merda. Eu tô aqui focado, dedicando meu valioso tempo pra você que quer fazer acontecer. Então, você já entendeu aqui o princípio da carteira antifrágil. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu falo mais sobre como escalar vendas, como utilizar o digital para escalar vendas, como empreender e montar um negócio, porque você tem que entender o negócio. Você não vai ficar rico, vendendo a sua hora. A sua hora é finita. E o seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem nesse mundo. Eu sei que o seu professor da sua escola te fez a cabeça, fez uma lavagem cerebral para você fazer faculdade e ser um trabalhador. Só que deixa eu te contar um negócio. Trabalhadores não ficam ricos, não ficam livres. Trabalhadores são os novos escravos. Desculpa se eu ofendi aí você, desculpa se você acha que, meu Deus, o que esse Gabriel tá falando, mas é verdade. Você que é um trabalhador, você nunca vai ser livre, porque você vende a sua hora e por mais que a sua hora seja valiosa, ela não é escalável, porque você só tem 24 horas no seu dia. Então você tem que entender que você precisa vender ativos que são escaláveis, em ambientes que te permitem escalar. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa muito like aqui embaixo, compartilha, porque a gente precisa desbloquear esse Brasil, pessoal. A minha missão é hackear o Brasil, a minha missão é hackear as pessoas que estão travadas, porque a escola travou, porque o sistema travou. Então, se você quer vir comigo hackear essa Matrix, compartilhe essa aula sobre a carteira antifrágil, que isso aqui é uma puta aula de investimento, tá? E se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu vou fazer uma aula sobre como que você aumenta os seus aportes, como que você faz mais dinheiro para você aportar mais dinheiro nessa máquina de multiplicar o seu capital, aproveitando os ciclos, e assim você enriquece mais rápido e consegue conquistar a sua liberdade mais rápido. Pessoal, a gente fala de dinheiro de investimento, a gente fala de como fazer dinheiro aqui no canal e vai falar cada vez mais sobre isso, mas o negócio não é sobre falar de dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Você tem que entender que dinheiro não tem valor nenhum. Dinheiro é aquela história, não traz felicidade. Mas o que ele proporciona traz felicidade. Você ter uma casa foda traz felicidade. Você ter um carro que você gosta traz felicidade. Você poder proporcionar momentos fodas para tua família traz felicidade. É isso que eu tô falando. Liberdade. Não precisar fazer aquilo que você não quer. Você não precisa ser um escravo. Se você entender sobre isso aqui e sobre isso aqui, eu tenho certeza que você, assim como eu, vai conseguir a sua liberdade de tempo, geográfica e financeira, tá? Você tem que entender como investir aproveitando os ciclos que eu já te expliquei e também como gerar valor, escalar vendas, principalmente usando o digital, principalmente empreendendo. Se você é um CLT, me desculpa, dificilmente você vai conseguir ser livre antes dos 30, porque você não consegue escalar a sua venda de horas. Existem maneiras mais rápidas,
mais inteligentes de você conquistar a sua independência financeira, a sua liberdade. Beleza? Não fique bravo comigo, eu tô aqui mesmo para hackear o sistema, tô nem aí para sua opinião. Por hoje é isso. Lá no meu Instagram mostro bastante conteúdo. O meu Instagram é esse aqui, GS Pelissaro, tá? Vamos chegar aqui a 10 mil seguidores nessa bagaça aqui, ó. Vamos ver se foca. Vamos chegar a 10 mil seguidores nessa bagaça, que eu quero começar a postar mais conteúdo aqui para vocês e também postar mais conteúdo aqui no YouTube. Então me ajuda a levar essa informação para mais pessoas. Essa foi uma baita aula, vamos revisar. Em momentos de expansão, você investe em renda variável, você compra ações, fundos imobiliários. Quando você começa a ver que o negócio está ficando feio, você começa a focar em caixa para aproveitar a promoção, você começa a focar em ativos de reserva de valor, você começa a focar nas opções para apostar contra o mercado, para ganhar com a queda. Para quê? Para aproveitar esse movimento do ciclo aqui. E, claro, proteger o seu patrimônio. De nada adianta, presta atenção, de nada adianta você ter 100% de rentabilidade e aí quando vem a crise, você perde 60%. De nada adianta, porque depois, para você recuperar esses 60% é muito mais difícil. Isso é matemática, pessoal, é muito simples, tá? Então, por isso que é importante você dominar os ciclos e dominar a diversificação das classes de ativos, principalmente dominar a diversificação das classes de ativos dentro dos ciclos econômicos, beleza? E também essa parte aqui dos aportes, tá? Isso aqui, a carteira antifrágil, imagine que é um turbo para você. A carteira antifrágil, ela é o que vai fazer você preservar o teu patrimônio e multiplicar. Mas o que enriquece são os aportes. É muito simples, sem promessa mirabolante, por educação financeira e matemática básica. Beleza, meus queridos? Então, foca nos aportes. Para você focar nos aportes, você tem que focar nisso aqui. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais sobre como vender, como escalar vendas, como montar um negócio. E você foca nisso aqui, que é sucesso, tá? Foca, coloca os aportes nos momentos certos. Nos momentos de expansão, você compra ativos de renda variável, aproveita a valorização. No momento aonde você vê que o negócio está ficando feio, você aumenta o seu caixa para comprar os ativos mais baratos, repete isso infinitamente, vai se aprimorando que você vai conseguir enriquecer. Só que se você só investir com aporte pequeno, você não consegue a sua liberdade antes dos 50, dos 60 anos. Então o que você tem que focar para enriquecer, além da carteira antifrágil, é também em fazer aportes maiores utilizando essas ferramentas aqui. Se você quiser, eu faço um vídeo, só deixa o like, deixa o comentário, deixa suas dúvidas. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadores. Tchau, tchau!